Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no nosso dia 6 de abril de 2023. Jogos da NBA com as nossas análises, palpites, prognósticos, sugestões e dicas para você ser bem lucrativo. Então, para você fugir de algumas furadas aí, é isso que a gente tem para hoje. Calendário com 5 jogos, fizemos a melhor seleção possível aqui para vocês, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente trabalha aqui no YouTube e também no nosso grupo VIP. Ontem tivemos 75% de acertos nas nossas entradas do grupo VIP, fomos bem lucrativos. Teve também ali, né, uma odd de 2,10 no over em bolas de 3 do Buddy Hield. Vamos fazer de tudo para que hoje a gente seja tão lucrativo quanto. Além das nossas sugestões de quem vence, as melhores zebras, os melhores handicaps positivos para serem aplicados nessas zebras e mais do que isso, tips que você só encontra lá e muito conteúdo extra. Lembrando, a gente vai destrinchar todas as equipes dos playoffs para essa temporada 22-23 e tentar explorar lá através de um conteúdo que você só encontra com a gente como explorar essas equipes trabalhando contra e a favor delas para você ser bem lucrativo, encaixes que um adversário pode ter sobre o outro e muito mais. Além disso, se você quiser participar, nosso plano Season Pass ali, né, de R$ 69,90, um valor que você paga somente uma vez e fica com a gente até a NBA Finals e ainda ganha o direito de ficar com a gente até o começo da próxima temporada, antes dela começar ali, né, onde a gente vai mandar todo o nosso material de pré-temporada para vocês serem lucrativos também na temporada 23-24. É só chamar no WhatsApp, meta de 250 likes pro vídeo de hoje. Não alcançamos a meta ontem, então eu peço para vocês o like, não custa nada, o botão de joinha que tá aqui embaixo ajuda muito. E bora para Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. Aqui a gente precisa avaliar o seguinte: as duas equipes não tem nada pelo que brigar e o Cleveland Cavaliers deve vir com o time B para C. O Coro, Donovan Mitchell, Jarrett Allen e também Evan Mobley, além do Darius Garland, os 5 titulares estão de fora. E os principais reservas, no caso, acima de tudo, Caris LeVert, o principal sexto homem dessa equipe, também não joga hoje. Enquanto que o Orlando Magic, além de jogar em casa, tenta fazer bonito para sua torcida e encerrar a temporada para cima, digamos assim. Mas acima de tudo, com o sentimento de vingança, já que eles jogaram contra o Cleveland Cavaliers recentemente lá na Flórida. Então hoje a gente vai trabalhar com a pontuação do Orlando Magic com base na seguinte argumentação, mas antes a nossa tip. Vamos trabalhar com acima de 110,5 pontos do Orlando Magic. É acima de 110,5 pontos do Orlando Magic. Por que a gente acredita nisso? Bom, nos últimos 10 jogos dentro de casa do Orlando Magic, onde eles jogam no ritmo mais acelerado e são melhores ofensivamente, eles tiveram 119,3 pontos de média nos últimos 10 jogos. Eles conseguiram superar essa linha dos 110,5 pontos em 9 dessas 10 partidas e nas últimas 9 consecutivas como mandante também. Inclusive contra o próprio Cleveland Cavaliers, sendo que eles estavam com o time titular naquela ocasião. Além dessa média, que me parece muito interessante, eles conseguiram ter pelo menos 122 pontos em 5 das últimas 8 partidas, o que também é bem relevante. Quando a gente fala desse Cleveland Cavaliers que estará em quadra, eles já têm problemas quando eles perdem um dos seus pivôs defensivamente falando, seja o Jarrett Allen ou seja o Evan Mobley. Imagina você perdendo os dois e, além do mais, perdendo também o Caris LeVert, que foi um defensor bem interessante, e o Isaac Okoro também é o 3&D dessa equipe, que acima de tudo é um dos principais defensores de perímetro da equipe. Além, é claro, também de perder Darius Garland e Donovan Mitchell, você perde também muito no controle da posse de bola e você ainda aumenta a possibilidade de ter turnovers e pontos de contra-ataque dos seus rivais, ou seja, o cenário é praticamente perfeito para o Orlando Magic fazer esse acima de 110,5 pontos. Bom, vamos fazer aqui o nosso filtro dos últimos jogos dentro de casa do Orlando Magic para poder entender se esse número alto que a gente identificou de mais de 119 pontos de média não é só um número bruto, mas também é um número, digamos que, relacionado à eficiência ofensiva dessa franquia. Então vamos colocar aqui os filtros deles jogando dentro de casa após All-Star Game para a gente poder trazer esses índices para vocês. A gente tá falando de Orlando Magic, que é o 16º melhor ataque da NBA, marcando 116,6 pontos por 100 posses de bola. Um time que aumentou muito o ritmo no qual eles jogam, sendo dos 10 mais rápidos da NBA. Isso não acontece quando a gente avalia o Orlando Magic no geral. Dentro de casa eles mudam completamente a sua característica. E por mais que eles não sejam um ataque ali de top 10, eles são um time que jogam no ritmo tão alto que eles acabam compensando a falta de precisão no número alto de arremessos. E consequentemente, eles têm chances de pontuar bem contra um time que provavelmente vai ter ali Brook Lopes, Raulzinho e alguns jogadores que defensivamente deixam a desejar, e mais do que isso, são mais
inexperientes. Então a gente tem muitas chances do Orlando Magic superar essa linha, e dentro de um cenário em que a gente tem poucas opções para trabalhar, muitos times não estão levando a sério, entregando algumas partidas, é o que a gente tem de melhor quando a gente fala de Orlando e Cleveland Cavaliers. Beleza? Vamos aqui para Philadelphia 76ers e Miami Heat, mas nessa partida a gente vai passar para vocês, além de uma tip, também alguns sinais para vocês ficarem de olho. Muitas pessoas devem pensar, Embiid tá aí na corrida para MVP, deve jogar a veras hoje, mais do que isso, deve ultrapassar sua linha ali de 31,5 pontos, e bom, tomem cuidado. Nos últimos 10 jogos contra o Miami Heat, ele só superou a casa dos 31,5 pontos uma vez. Ele teve uma média de 19,2 pontos por partida. E ok, se a gente for considerar aqui que ele teve 2 jogos que ele jogou menos de 26 minutos, é natural que essa linha de pontos dele caia bastante. Então, tudo bem. Vamos fazer aqui o filtro dos últimos 8 jogos, ainda assim, não é nada muito animador. 22,1 pontos por jogo. Imagina hoje numa partida na qual a gente acha que ele vai levar a sério, porque ele pode muito bem se poupar, porque os playoffs estão logo aí, o Philadelphia 76ers já está classificado, não tem por que ele ficar forçando tanto o jogo. Não à toa, nos últimos jogos do Embiid, a gente viu uma queda relevante no número de pontos dele, principalmente quando a gente faz o recorte aqui de jogos que, digamos, não foram tão interessantes assim. Eles fizeram 25 pontos contra o Dallas e contra o Toronto Raptors, 28 contra o Milwaukee Bucks e 28 também contra o Philadelphia, número bem interessante. Esses números, essa média de 31,6 pontos foi muito inflada contra o Boston, que é um jogo que de fato deu pra ver que ele levou a sério, e contra o Golden State Warriors, que é um adversário também que ele tem um encaixe muito interessante. Encaixe ele pode até ter hoje contra o Miami Heat, porque apesar do Miami Heat ser um time que soube dominar muito bem os pivôs nessa temporada, sendo o segundo time que menos cedeu pontos para jogadores nessa posição, sendo também ali, né, o segundo time que menos cedeu rebotes, e um dos times que menos cederam assistências, no caso, o time que menos cedeu assistências, recentemente eles tiveram uma leve piora na hora de defender jogadores desse tipo, mas não foi nada muito gritante não. Eles ainda são o quarto time que menos sofrem pontos para pivôs na liga, em relação ao número de assistências eles ainda são o time que menos permite. Então, se a gente tem um Miami Heat que sabe domar de certa forma jogadores da posição do Embiid, e que eles estão levando a sério, porque eles ainda querem ter uma boa posição ali na classificação, quem sabe alcançar um Brooklyn Nets, contra um time que já tá sossegado, não tem muito pelo que brigar, eu acho que o aspecto defensivo do Miami Heat vai ser bem aplicado aqui, e o Philadelphia 76ers nem vai ousar e acelerar esse jogo, porque acelerar o jogo seria benéfico para o Miami, que é um time extremamente físico, atlético, e o próprio 76ers sofre muitos pontos de contra-ataque. Então, acho que vai ser um jogo lento, defensivo, onde o principal jogador que pode puxar essas linhas para cima, que é o Joel Embiid, tem boas chances aí de não ser uma partida de 40 pontos, por exemplo. Então a gente vai trabalhar com abaixo de para essa partida. Nosso palpite, abaixo de 226,5 pontos no jogo entre 76ers e Miami Heat. Lembrando que alguns jogadores dos 76ers sequer podem estar em quadra, no caso Tyrese Maxey, PJ Tucker e o Melton também, que são dúvidas, mas existe sim a possibilidade de outros jogadores serem adicionados como questionáveis ou então sequer jogarem, porque repito, já estão classificados. Arriscar uma lesão pode prejudicar todo o planejamento da temporada e eles não têm necessidade disso. Dia 9 acaba a temporada regular, então assim, ele só tem que se segurar até lá. Mas por que eu acho que essa linha de pontos vai bater? Nos últimos 10 confrontos entre Miami e 76ers, a gente teve uma média de menos de 205 pontos totais nos confrontos entre essas equipes. A gente ficou abaixo de 226,5 pontos em todas essas partidas que a gente analisou. E mais do que isso, nos últimos 4 confrontos entre essas franquias, os 4 mais recentes, a gente tem uma média ainda menor na pontuação e a gente tem pelo menos, né, uma das equipes ficando em abaixo de 100 pontos em todos os jogos. Isso também é muito interessante para a gente trabalhar com esse abaixo de. Os 76ers nos últimos 10 jogos dentro de casa sofreram 106,8 pontos por partida, fizeram 110,7, média de menos de 220 pontos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos também. Então a gente tem aqui o desempenho recente dos 76ers favorável, o fato de que os dois times jogam no ritmo lento e o histórico recente dos confrontos diretos entre eles, que também justifica esse abaixo de. Quando a gente fala do pace dessas duas franquias, repito, são dois dos paces mais lentos da NBA. Significa que teremos um jogo de poucas posses de bola por minuto e, consequentemente, o under pode ter mais chances, porque qualquer faísquinha ali em que eles não conseguirem produzir tão bem ofensivamente, serem precisos, a gente tem uma boa chance de ficar abaixo dele, porque eles não terão tantas posses assim para trabalhar não. O Miami é o segundo time mais lento da NBA e o Philadelphia o quarto até aqui. Defensivamente falando, a gente está falando de dois times de top 10 também, e
e ofensivamente falando, a gente está falando pelo menos de um Miami Heat que não está na elite, sendo o sexto pior ataque por 100 posses de bola na liga. Então esse abaixo dele, para mim, tem muito potencial. Beleza? Bora partir aqui para as nossas próximas análises, mas não sem antes lembrar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela DuarteBet, o grupo de tips que ajuda o nosso canal a seguir acontecendo e que ajuda você a ser lucrativo. O link dele está aqui na descrição, é um grupo gratuito para vocês conhecerem não só o trabalho dele, mas também os resultados e mais do que isso, ficarem de olho ali em algumas tips gratuitas que eles mandam para vocês. Caso tenha interesse, o link do grupo pago deles também está aqui em cima, é só clicar, conhecer, e eu já deixei alguns exemplos para vocês dos resultados em múltiplas que eles passaram pra gente recentemente. Mas acima de tudo, eles também passam entradas no ao vivo, no pré-jogo e também de outras ligas, o que é bem interessante, principalmente nesse momento em que a NBA tá um pouquinho mais difícil de se trabalhar. Beleza? Link na descrição da DuarteBet e também da Stake, a casa de apostas esportivas que, além de ajudar o nosso canal a seguir acontecendo, é a plataforma que vai tornar você lucrativo. É lá onde você vai encontrar as melhores odds, vai poder acompanhar os jogos da NBA para poder trabalhar um cash out no ao vivo, seja com lucro ou prejuízo mínimo, mas acima de tudo é a plataforma feita para você que gosta de apostar em basquete e, mais do que isso, gosta de trabalhar também com os jogadores. Só na Stake você consegue fazer alguns ajustes de linhas de jogadores uma a uma. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Muitas vezes um jogador ali, como por exemplo o Paulo Banchero, que é um jogador que tem uma média ali muito perto sempre dos 20 pontos, ele fica por 1, por 2 pontos, e aqui você consegue regular 1 a 1 a linha de pontos dele. Claro que a odd vai se ajustando de acordo com a sua opção, mas ainda assim é muito interessante trabalhar por aqui. Além, é claro, de às vezes você achar que o Banchero vai fazer mais de 19 pontos, só que você quer melhorar essa odd, aumentar aqui para 20.5 também dá, é muito interessante porque eles permitem que você trabalhe muito bem com a linha de jogador aqui, de forma bem fácil, dinâmica e sempre buscando mais segurança e mais lucratividade. Beleza? O link dele está aqui na descrição. Está aqui na descrição e através do cupom Cesta de Trade você vai ter a sua primeira aposta livre, onde você vai investir e se você perder, não tem problema, eles devolvem o seu dinheiro. As regras estão nos termos e condições da Stake. Beleza? Pessoal, já deixou o like de vocês, lembrando que a nossa meta aqui é de 250 likes, não custa nada e vai ajudar muito a gente. Se inscreve no canal se não é inscrito e bora aqui para as nossas próximas análises. Spurs e Portland Trail Blazers jogam hoje, mas a gente sequer sabe quem do Portland estará em quadra. O time titular já está de férias, já foi dispensado: Lillard, Nurkic, Anthony Simons e Jeremy Green. Eles vêm jogando ali com o time praticamente B/C, e se eles vierem com o time B, eu acredito que eles possam cobrir um handicap contra um San Antonio Spurs que não foi bom durante toda a temporada. Imagina sem tantos jogadores importantes como o Doug McDermott, como o Devonte Graham, como o Devin Vassell, o Sochan, e quem sabe também sem o Keldon Johnson e o Zach Collins, que hoje são dúvida. Porém, eu preciso saber quem vai jogar, e até que isso não fique claro pra gente, não tem como a gente indicar nada pra vocês. Vamos trazer todas as atualizações, escalações, notícias, escalação, quem joga, quem não joga, e se de fato tem algo interessante pra se investir nesse jogo lá no nosso grupo VIP, beleza? E agora vamos aqui partir pra de fato um palpite. Utah Jazz e Oklahoma City Thunder, o Utah Jazz que vem desfalcado de seus principais jogadores, Markkanen, Clarkson, Colin Sexton e também o Kessler, praticamente sem 4 titulares, contra o Oklahoma City Thunder, que vive um mau momento, mas que precisam vencer. Eles ainda brigam por uma vaga no torneio play-in, e depois da vitória de ontem do Dallas Mavericks, eles estão perigando ficar de fora. Então eles precisam vencer, e se vencerem hoje, é tchau tchau para o Dallas Mavericks praticamente, né? Então assim, é muito importante eles vencerem e, mais do que isso, se manterem nessa 10ª posição para poder jogar após temporada. E a hora de vencer é agora. O Utah Jazz é o adversário mais acessível que eles terão pela frente. Então eu acredito sim que eles devam sair vitoriosos dessa partida. Mas acima de tudo, eu pretendo trabalhar com a pontuação para essa partida aqui. Nos últimos 10 jogos do Utah Jazz, a gente teve uma média aí de mais de 240 pontos produzidos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. Quando a gente fala de Oklahoma City Thunder, nos últimos 10 jogos a gente teve uma média de 236,3 pontos por jogo também nos jogos dos quais eles estiveram envolvidos. E se a gente reduzir esse recorde para os últimos 3 jogos, a gente tem uma média ainda superior, uma média de incríveis 248,3 pontos por jogo. E hoje, como eu acho que os dois times têm problemas defensivos e o Oklahoma joga num ritmo rápido, tem muitas posses de bola por minuto e muitos arremessos por jogo, eles que são dos principais times em número de field goals tentados por jogo na NBA, né? Sendo que a principal equipe nesse quesito da NBA, encarando uma defesa fraca como a do Utah Jazz, que é uma das 6 piores da NBA, um dos times mais vazados no paint em toda a liga, que é o setor onde o OKC mais gosta de pontuar.
eu acredito em um acima D. Então vamos trabalhar com a linha de pontuação. Acima de 231,5 pontos totais para essa partida, pagando em torno de 1,52, é o nosso palpite para hoje. Entrem logo nessa linha, porque o mercado tá entrando pesado nessa linha daqui, então ela tá diminuindo bastante durante o dia. Aproveitem para ser lucrativos com esse over em pontos do Utah Jazz e do Oklahoma City Thunders. Eu já passei os números aqui para vocês, mas acima de tudo vou me balizar em cima do fato de que o Oklahoma é o segundo time mais rápido da liga, ou seja, eles têm muitas posses de bola por minuto nas suas partidas, e o Utah Jazz subiu bastante aqui nesse quesito, tá quase no top 10, então a tendência é que seja um jogo rápido, solto, e que muitos dos times, principalmente o Utah Jazz, não vai se comprometer em se defender, beleza? Além de um encaixe extremamente favorável pro OKC vencer essa partida, e a falta de interesse do Jazz, que não tem pelo que brigar nessa competição, então vamos aqui ficar de olho na vitória do OKC também. Por fim, a gente sempre deixa análise de um jogo exclusivo lá para o nosso grupo VIP. Phoenix Suns e Denver Nuggets vão ser o jogo do dia. Fiquem de olho lá no nosso grupo VIP e chamem no WhatsApp, porque promete ser o grande jogo da noite, principalmente se as grandes estrelas estiverem à disposição. Por conta disso, a gente deixou esse jogo para lá, porque a gente não sabe se Jokic, Jamal Murray, etc. estarão em quadra, mas com certeza a gente vai buscar algo interessante aqui para vocês serem bem lucrativos. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like eu sei que vocês deixaram, e comentem se concordam ou discordam das nossas entradas, se vocês foram lucrativos ontem à noite, e mais do que isso, sugestões para a gente melhorar o nosso projeto. Muito obrigado pela sua audiência e falou!